Oi, gente, bom dia. Ajeitar aqui. Aí, deixa eu ver aqui onde a gente parou. Ó, a gente parou no livro físico, na página 382, e a gente vai começar o tópico A Consideração pela Representabilidade. Aí já avisa, né, em PDF, a Mi colocou aqui em PDF, está na 435. Obrigada, Mi. Mas antes da gente começar, feliz ano novo, mais um ano da gente aqui. Fico toda vez pensando, caramba, mais um ano conectados aos fatos. De Quintas com o Freud, acho muito bacana, gosto muito disso, gosto muito que vocês estejam aqui, fico muito feliz. Acho que a gente vai mais pelo menos acho que um semestre aí lendo, que falta ainda bastante coisa desse, então é o que vai acompanhar a gente aí em 2026. Espero que seja uma boa leitura para todos, que vocês gostem e que isso agregue aí na formação de vocês. O objetivo a gente cria uma continuidade, né, esse senso de pertencimento, de divisão que eu gosto tanto, acho que ajuda bastante a gente a se manter efetiva ali no estudo, né? Então, eu espero que vocês sintam isso mais esse ano, que seja aí bacana, uma leitura boa para todas nós. Beleza? E também vou avisar que eu estou mega doente, então pode ser que a leitura hoje fique mal menos assim por causa da voz fanha aqui em Santos. Eu sempre falo isso, né, para vocês, assim, o tempo é muito louco, né, gente? Um dia faz 40 graus e no outro faz 20, e eu acho que isso na verdade acontece, né, no Brasil inteiro. A gente tem muita mudança climática e para quem tem todos os ITs, sabe bem como é que isso funciona. Então faz 2 dias que eu estou com sinusite, com febre, dor no corpo, tudo encatarrada para falar assim em português correto. E aí pode ser que eu fique espirrando durante o encontro, aí vocês já sabem o que é, e com essa voz aí de taquara rachada. Mas tô com água aqui, bastante coisa, lenço, né? Acabei de chupar uma pastilha para ver se a coisa melhora, se a experiência fica mais agradável. Mas, ó, vamos lá, então, vou começar aqui. Cara, a gente está na página 382 do livro físico e no PDF, na página 435. Se alguém quiser em algum momento, imagina, falar alguma coisa, perguntar, só levantar a mão aqui que eu abro o microfone, tá bom? Vamos lá. Até agora, tratamos de investigar como o sonho apresenta as relações entre os pensamentos oníricos, mas nisso tocamos várias vezes em outro tema, o das transformações que o material onírico sofre para a formação do sonho. Sabemos agora que esse material, despojado de boa parte de suas relações, é submetido a uma compreensão, ao passo que deslocamentos de intensidade entre seus elementos obrigam a uma transmutação do valor psíquico desse material. Os deslocamentos que consideramos mostraram suas substituições de determinada representação por outra, de alguma forma associada àquela. Elas serviram à condensação, pois desse modo, em vez de dois elementos, um só, com traços comuns aos dois, entrava no sonho. Ainda não mencionamos outro tipo de deslocamento, mas as análises nos ensinam que ele existe e que se manifesta numa troca de expressão verbal do. Nos dois casos, há um deslocamento ao longo de uma cadeia de associações, mas o mesmo processo ocorre em diferentes esferas psíquicas, e o resultado desse deslocamento é que, num caso, um elemento é substituído por outro, e no outro caso, um elemento troca sua formulação verbal
por outro. Esse segundo tipo de deslocamento, que acontece na formação do sonho, não é apenas de grande interesse teórico, mas também se presta bastante para esclarecer a aparência de absurdo fantástico de que o sonho se reveste. O deslocamento ocorre, em geral, de modo que uma expressão abstrata e descolorida do pensamento onírico seja trocada por uma concreta e figurativa. A vantagem e, portanto, o propósito da substituição são evidentes. O figurativo é representável para o sonho. Pode ser incluído numa situação em que seria tão difícil dar expressão abstrata à representação onírica, quanto, por exemplo, ilustrar com um desejo o editorial político de um jornal. Mas não só a representabilidade, também os interesses da condensação e da censura podem ganhar com essa troca. Apenas quando o pensamento onírico, inutilizável em sua expressão abstrata, é transformado numa linguagem figurativa, estabelecem-se mais facilmente entre essa nova expressão e o material onírico restante os pontos de contato e identidade de que o trabalho do sonho necessita, e que cria onde não existem, pois em todas as línguas os termos concretos possuem, devido à sua evolução, maior riqueza de relações do que os termos conceituais. Podemos imaginar que grande parte do trabalho intermediário, que na formação do sonho busca reduzir os diversos pensamentos oníricos à expressão mais breve e uniforme possível, ocorre dessa forma, mediante a adequada transformação verbal dos pensamentos. Um pensamento cuja expressão permanece fixa por outros motivos, agirá de modo distribuidor e selecionador sobre as possibilidades de expressão de outro. E isso, talvez, desde o início, de maneira semelhante à que se dá no trabalho do poeta. Para se fazer um poema, as rimas, o segundo verso, tem de obedecer a duas condições. Tem de expressar o sentido que lhe cabe e sua expressão tem de achar consonância com o primeiro verso. Bonito isso, né? Todas as vezes que eu tô lendo isso, eu fico pensando no que a gente discutiu aqui, isso da questão das trocas, né? Do deslocamento e tal. Eu fico lembrando do que a gente discutiu no último ano sobre olhar a interpretação do sonho, o trabalho do sonho e o discurso do paciente nesse mesmo lugar, como a Marion propõe na série lá dos ateliês que ela escreve, né? Ela fala para a gente escutar a historinha, que é o termo que ela usa para aquilo que o sujeito fala, escutar a historinha como se fosse um sonho. E aí você tentar, então, compreender, né, ter uma compreensão e traduzir aquilo que o paciente está falando como se fosse um sonho, uma interpretação. E aqui, pensando na poesia, faz sentido também, né, porque é isso, na poesia você fica tentando encontrar palavras que queiram dizer aquilo, mas ela tem que tem que rimar, né? Se ela não rimar, não vai ter sentido. Aquilo não vai ser um poema. Então, acho que é isso que a gente inconscientemente também tenta fazer. Faz sentido pensar nessa estrutura? Diz aqui, os melhores poemas são aqueles em que não percebemos a intenção de encontrar a rima, e em que os dois pensamentos, por indução mútua, de antemão, escolheram a expressão verbal que faz surgir, com ligeiro retoque, a consonância. Quem sabe fazer isso muito bem aí, dá pra gente citar algumas pessoas, né, vou citar de atual, assim, até do livro que eu li, que eu coloquei lá no Instagram, que é a Aline Bey, a Carla Madeira, e aí se a gente for pensar em outras pessoas que aí são mais bem faladas, né, nesse sentido, a Clarice e tal, tem várias pessoas que a gente poderia trazer aqui para pensar nessa estrutura. Sabe quem faz isso de uma outra forma, porque não é poema?
mas muito bem, não é de rima, mas de fechamento, assim, que eu gosto muito, é a Tati Bernardi. Completamente maluca das ideias, né, gente? Eu adoro ela, assim, bem malucona, as coisas que ela escreve e tal, mas tem um fechamento que é poético, mas não é uma poesia, não é um poema, mas é poético, assim, ela escreve sobre o cotidiano, eu não sei se vocês já leram as crônicas dela, mas ela escreve sobre o cotidiano de um jeito, assim, tão fácil, tão profundo. Eu adoro leitura, assim. Não sei se vocês gostam também desse tipo, né? Se traz, assim, inspiração. Mas eu gosto muito de quem escreve sobre o cotidiano, porque tem um livro dela que se chama Depois a Louca Sou Eu. É a mesma cena que se repete, ela no avião, e aí o medo dela de avião, e são várias, acho que são crônicas que ela chama, sobre isso. É um acontecimento super comum, tipo, tá entrando no avião, tá com medo de voar, mas ela escreve tanto disso de uma maneira tão rica, que traz tanta inspiração. Não sei se vocês já leram, se não leram aí, vale a pena dar uma olhada em qualquer crônica que ela escreve também, é bem interessante. Em alguns casos, a troca de expressão serve à condensação do sonho de modo ainda mais rápido, ao achar uma combinação verbal que seja ambígua, que permite a expressão de mais de um dos pensamentos oníricos. Todo o âmbito dos jogos de palavras é, assim, aproveitado no trabalho do sonho. Não devemos nos surpreender com o papel que cabe à palavra na formação do sonho. A palavra, como ponto nodal de representações múltiplas, é como que predestinada à ambiguidade. E as neuroses, ideias obsessivas, fobias, aproveitam de modo tão desinibido quanto o sonho as vantagens que a palavra oferece para a condensação e o disfarce. Se a gente for pensar na questão da fobia, é quase que uma poesia mesmo. Vocês, com certeza, pensando em caso clínico, já leram ou já vivenciaram isso, daquilo que a pessoa tem medo e de como isso, na história clínica dela, passa a ser interessante. A princípio parece uma coisa boba, eu tenho medo de tal coisa, parece boba, e quando você vai entrando na história, aquilo faz todo sentido. O último livro, falando dele de novo, que eu li, da Aline Bay, é Uma Delicada Coleção de Ausências. Não vou dar spoiler, porque eu sei que tem gente que não gosta, mas ela fala durante todo o livro de uma forma sutil, porque esse não é o tópico principal, mas ela fala do medo de borboleta, que ela tem medo de borboleta. E aí tem toda uma história que ao longo da leitura vai fazer sentido sobre o medo da borboleta, que aí você pensa, nossa, então, isso significa isso. Esse livro dá para juntar, assim, dá para ler ele pensando em vários textos freudianos. A Aline Bay é maravilhosa, gente. Super indico qualquer livro dela, mas leiam pensando em psicanálise. Ó, aqui tem uma nota que diz, nota acrescentada em 1909. Ver o xiste e sua relação com o inconsciente, 1905. E as palavras ponte na solução do sistema dos sintomas neuróticos. É fácil demonstrar que a deformação do sonho também lucra com o deslocamento da expressão. A troca de duas palavras inequívocas por uma palavra ambígua causa equívocos, e a substituição de uma expressão cotidiana e sóbria por uma expressão figurativa dificulta a nossa compreensão, principalmente porque o sonho nunca diz se os elementos por eles apresentados devem ser interpretados no sentido literal ou figurado, se devem ser referidos ao material do sonho diretamente ou por intermédio de modo de dizer. Em geral, quando se trata da interpretação de cada elemento onírico, não sabemos se ele deve ser a. Compreendido no sentido positivo ou negativo, relação de oposição. B. Interpretado historicamente, como reminiscência. C. Simbolicamente. Ou D. Se sua interpretação deve partir da formulação da palavra. A despeito dessa variedade, podemos dizer que a representação do trabalho do sonho
que afinal não pretende ser compreendida, não impõe dificuldades maiores ao intérprete do que os antigos escrivães dos hieroglifos. Gente, toda vez que eu vou falar isso, eu me embano. Hieróglifos, aqueles que os liam. Já dei vários exemplos de representações no sonho que são mantidas apenas pela ambiguidade. Então, ela abre a boca adequadamente no sonho da injeção. Mas não consigo ir no último sonho. Apresentarei agora um sonho cuja análise e transformação do pensamento abstrato em imagens tem grande papel. A diferença entre esse tipo de interpretação de sonhos e a interpretação por meio do simbolismo pode ser determinada com precisão. Na interpretação simbólica do sonho, a chave é a simbolização. Desculpa aqui, ó. Na interpretação simbólica do sonho, a chave da simbolização é escolhida arbitrariamente pelo intérprete do sonho. Enquanto, em nossos casos de disfarce verbal, as chaves são conhecidas de todos e determinadas pelo uso linguístico estabelecido. Dispondo da associação certa no momento justo, podemos solucionar completa ou parcialmente sonhos desse tipo, mesmo sem as informações dadas pelo sonhador. Uma senhora, minha amiga, sonha. Ela está na ópera. Apresenta uma obra de Wagner, que dura até às 7h45 da manhã. Na plateia, há mesas, em que as pessoas comem e bebem. Seu primo, que acaba de voltar da lua de mel, está sentado a uma dessas mesas com sua esposa jovem. Ao lado deles, um aristocrata. Sabe-se que a jovem mulher o trouxe de sua viagem de núpcias abertamente, como se traz um chapéu como lembrança da lua de mel. No meio da plateia se encontra uma torre alta, que tem em cima uma plataforma rodeada por uma grade de ferro. Lá no alto está o maestro, que se parece com Hans Richter, ele era um famoso regente da época. Ele corre incessantemente por trás de sua grade, transpira terrivelmente, conduzindo desse lugar a orquestra disposta ao redor da base da torre. Ela mesma está sentada num camarote em companhia de uma amiga, que eu conheço. Da plateia, sua irmã mais nova tenta lhe passar um grande pedaço de carvão, dizendo que não sabia que demoraria tanto e que ela devia estar sentindo muito frio, como se os camarotes precisassem ser aquecidos durante o longo espetáculo. O sonho é razoavelmente absurdo, embora concentrado numa única situação. A torre no meio da plateia, do qual o maestro dirige a orquestra, mas, sobretudo, carvão, que a irmã tenta lhe passar. Deliberadamente, não requeria análise desse sonho. Com algum conhecimento das relações pessoais da sonhadora, consegui interpretar algumas partes sozinha. E aqui eu sempre gosto de trazer, já falamos disso algumas vezes, mas vamos pontuar de novo, que a interpretação do sonho hoje na clínica não se dá a partir da nossa interpretação, mas da interpretação do paciente. O que a gente propõe é que ele associe a partir daquele sonho. Então, ele traz o sonho e a gente fala com ele a respeito disso, né? Mas que ele vá atribuindo significado. É claro que, a depender de como você conduz a análise, se conduzir uma análise freudiana, você pode propor uma outra interpretação. Às vezes a gente faz interpretação na clínica, mas não é de um lugar onde as pessoas ainda acreditam, que elas narram um sonho e a gente diz, esse sonho significa X coisa, né? Que parece que é assim, sonhei com cobra, você vai ser traído. Não é desse jeito que as pessoas ainda às vezes acreditam que acontece. Eu sabia que ela tivera grande simpatia por um músico, cuja carreira fora interrompida precocemente por uma doença mental. Então, resolvi interpretar, literalmente, a torre na plateia. Compreendi, então, que o homem que ela queria ver no lugar de Hans Richter superava em muito os outros membros da orquestra. Estava uma torre acima deles.
Essa torre deve ser vista como uma imagem mista por oposição. A estrutura inferior da torre representa o tamanho do homem. A grade no alto, por trás da qual ele se movimenta como um preso ou um animal. Deixa eu aceitar que tem um jeito. Ou um animal numa jaula. Alusão ao nome do infeliz. E aqui tem uma nota acrescentada em 1925. Hugo Wolf, que significa lobo. Canção folclórica alemã no original, e aí tem aqui, né, não vou me arriscar a ler, em alemão, tananã, cujo sentido primário é permanecidos sentados. Torre dos Loucos seria talvez a palavra em que esses dois pensamentos poderiam se encontrar. Depois que o modo de representação do sonho foi assim descoberto, podemos tentar resolver com a mesma chave o segundo absurdo aparente, o do carvão que sua irmã lhe passa. Carvão tinha de significar amor secreto. Nenhum fogo, nenhum carvão pode arder tanto quanto o amor secreto, do qual ninguém sabe. Ai, aqui que era a nota. Aqui que era a nota, que essa parte é uma canção folclórica. Luquinha tá ali, gente, ó, estudando Freud, tá me dando um oi aqui. Quando eu cheguei aqui de manhã, a Dali tá aqui na clínica. Quando eu cheguei aqui de manhã, eu falei, bom dia, será que eu tô vendo o Luca ou o Homem-Aranha? Que eu sei que tá sempre Homem-Aranha. Até se olhou assim e pensou, ué, como que ela descobriu uma identidade secreta se hoje eu estou fantasiada de Luca? Agora tá estudando. Ela e a amiga tinham permanecido solteiras. A irmã mais jovem, que ainda tinha perspectiva de casar, lhe entrega o carvão, porque não sabia que demoraria tanto. O sonho não diz o que demoraria tanto. Numa narrativa, nós acrescentaríamos a apresentação. No sonho, porém, podemos isolar a frase e declará-la ambígua e acrescentar, até que ela se casasse. A interpretação amor secreto é então sustentada pela menção do primo, que se encontra na plateia com sua esposa, e da aventura amorosa aberta atribuída a esta. Os contrastes entre amor secreto e amor aberto, entre seu fogo e a frieza da mulher jovem, dominam o sonho. Tanto aqui quanto lá, trata-se de alguém em posição elevada, como termo intermediário entre o aristocrata e o músico que justificava grandes esperanças. Com a discussão acima, descobrimos finalmente um terceiro fator, cuja participação na transformação dos pensamentos oníricos em conteúdo do sonho não deve ser subestimada: a consideração da representabilidade do material psíquico peculiar a que o sonho recorre, ou seja, das imagens visuais, geralmente. Entre as várias conexões secundárias com os pensamentos essenciais do sonho, é dada preferência àquela que permite uma representação visual. E o trabalho do sonho não teme o esforço de primeiro moldar o pensamento arisco em outra forma verbal, ainda que esta seja a mais incomum, desde que ela permita a representação e assim ponha fim à pressão psicológica do pensamento constrangido. Mas esse vazar do conteúdo do pensamento em outra forma também pode servir ao trabalho de condensação e criar relações com outro pensamento, que de outro modo não existiram. Em outro pensamento, pode até ter alterado sua expressão original para melhor combinar com o primeiro. Herbert Silbert, 1909, mostrou uma boa maneira de observar diretamente a transformação dos pensamentos em imagens da formação do sonho. Aqui, esse parágrafo e os exemplos foram acrescentados a partir de 1914. Quando, em estado de cansaço e sonolência, ele se obriga a fazer um esforço intelectual,
Muitas vezes o pensamento lhe escapava, e surgia uma imagem da qual podia reconhecer um substituto do pensamento. Silberer chama esse substituto, de modo não integralmente adequado, autossimbólico. Reproduzo aqui alguns exemplos do trabalho de Silberer, aos quais retornarei mais adiante, devido a certas características dos fenômenos observados. Exemplo número 1. Pense em corrigir uma passagem deselegante no ensaio. Símbolo. Vejo-me aplainando um pedaço de madeira. Exemplo número 5. Tento lembrar-me do objetivo de certos estudos metafísicos que pretendo realizar. Esse objetivo consiste, pense comigo, em que alcançamos formas de consistência ou camadas existenciais cada vez mais elevadas pelo trabalho meticuloso na busca dos fundamentos da existência. Símbolo. Passo uma faca comprida por baixo de uma torta, como que para tirar um pedaço dela. Interpretação. Meu movimento com a faca representa o trabalho meticuloso em questão. A explicação do motivo desse símbolo é: por vezes, quando estamos à mesa, cabe a mim a tarefa de cortar e servir a torta, um trabalho que realizo com uma longa faca flexível, o que exige algum cuidado. Principalmente a retirada certa dos pedaços cortados apresenta algumas dificuldades. A faca tem de ser cuidadosamente introduzida embaixo dos pedaços. Um lento trabalho meticuloso para chegar aos fundamentos. No entanto, a imagem tem ainda outro simbolismo. A torta do símbolo era uma torta de várias camadas, que a faca tem de atravessar, as camadas da consciência, do pensamento. Nossa, hoje eu li uma poesia sobre consciência, muito legal. Deixa eu ver aqui se eu acho, peraí. 19. Deixa eu ver se eu acho a página. Peraí. É 127. Tem que começar a decorar número de página, porque aí eu quero mostrar as coisas para vocês. Ó, achei, tá no Unfamiliar, na página 127. Quem tiver aí, lê curtinho e vai. Vou ler para vocês, que é para fazer para a gente pensar sobre a consciência. Diz assim: no romance Os Elixires do Diabo, parte 2, edição de Recé, página 210. Rico em magistrais figurações de estados mentais patológicos, Chinonfield consola o herói de consciência momentaneamente perturbada com as seguintes palavras: o que você acha disso? Quero dizer, dessa especial função mental chamada de consciência, que nada mais é do que a execrável atividade de um maldito fiscal, oficial aduaneiro, assistente superior de controle, que subiu para seu desgraçado escritório num quartinho superior, e de lá diz, quanto a todo produto que dali sair: ei, é proibida a exportação, vai ter que ficar no país. É para fazer uma leitura simbólica disso, do que significa essa questão da consciência. Parece que é mesmo alguém que está dizendo, não, isso daí não vai sair. Né? E aí, é até engraçado, o Caio trabalha com importação e exportação, né? Então, para mim, faz ainda mais sentido pensar nisso, assim, existem algumas pessoas que elas falam assim, eu quero levar, sei lá, uma carga, é um monte de caneta. E aí, quando vai ver o peso da carga, impossível a caneta ter esse peso. Aí, uma tonelada, impossível, né?
vai trazer 1 tonelada de caneta. E aí, o inconsciente, a consciência, e isso que a gente está lendo é justamente sobre esses deslocamentos, assim. Às vezes a gente quer falar da caneta e fala dessa coisa aí que tem 1 tonelada. Então, da diferença, das vezes o nosso inconsciente, ou da nossa consciência, ou superego, né, vendo as possíveis variações e de se dizer, assim não, precisa ter uma deformação, precisa ter uma outra forma para que passe. Desse jeito que tá, não vai passar. Né? Não tem o... Como é que é o nome daquele filme lá que ele fala do 06, gente, que é do Capitão Nascimento? Ele fala, não Tropa vi ninguém. Tropa de Né? Lu, eu quero falar uma coisa rapidinho, só que a minha comida chegou, eu vou descer para pegar. Eu volto. Beleza. Quando tu voltar, tu não fala. Dele falar, não vai subir ninguém, né? Não vai subir ninguém e tal. Tem coisas ali do inconsciente, do consciente, que é tipo, não vai subir ninguém. Algumas coisas, elas precisam ter um outro formato para que elas possam subir, para que elas possam acontecer. Que a gente esteja atento a isso, tanto às nossas coisas, quanto às coisas dos nossos pacientes, né? Aquilo que pode ou não pode sair, é aquilo que sai de um outro jeito. Que a gente fique atenta aos containers e veja se é uma caneta, não dá para ter 1 tonelada, né? Vamos lá ajustar isso. E sabe que a Marion, ela fala também isso nos livros dela, e é muito interessante, assim, que às vezes eu tinha uma dificuldade com isso, depois de ler muitas coisas dela me fez sentido, da proporção que as coisas tomam para um sujeito. Às vezes a gente escuta uma coisa e pensa, cara, não é possível que por isso tenha tido toda essa proporção. E aí não vem no sentido da gente desvalorizar aquilo que o sujeito está sentindo. Claro que a nossa ideia nunca é essa. Mas às vezes tem algumas coisas que chamam a nossa atenção. Parece uma reação desproporcional. E aí parece uma reação desproporcional porque está, de alguma forma, trazendo um ponto que não é dessa situação. Inflama, porque existem algumas coisas que acordam um trauma, né? E aí sim uma reação desproporcional. Então é interessante que a gente fique atento a isso, aquilo que não é para desvalorizar o que está sendo sentido, mas isso que está sendo sentido de uma forma tão inflamada é só dessa situação ou traz nota de uma outra situação? E aí entra em tudo isso que a gente vem falando ao longo dessa leitura. Existem coisas que aparecem de uma outra forma, com outro nome, com uma outra palavra, com uma outra imagem, que a gente precisa estar atento, né? Dali, pode falar já? Posso, talvez alguém, né, tenha barulhos aí no fundo, mas tá tudo certo. Não é esse negócio da intensidade, mas isso de não passar, né, que você falou, de não alguma coisa não passar. Eu li um livro agora no recesso, eu não sei se vocês já viram, é um livro que é recente, que chama Vozes Contemporâneas, que ele é de psicanálise, né, da Blusher, e cada capítulo é um tema que tem a relação com o feminino, com o feminismo, com coisas nesse sentido, né, então fala de transtornos alimentares até questões de maternidade, enfim. E o primeiro capítulo chama alguma coisa do sonho de Irma. Eu não me lembro agora exatamente o começo, mas é o que não apareceu no sonho de Irma, uma coisa assim. Eu lembro se você mencionou isso, porque eu não li o outro livro do Quintas, o do Peter, da história, né, do Freud, não aparece no livro. Mas que a Irma, ela era uma paciente do Freud que fez uma operação com das cartas. Peraí. Que é o melhor amigo dele lá, né? Durante um período. Gente, eu sempre esqueço o nome dele. Tem as cartas do... Nossa, ninguém lembra. Super importante que a gente achou que várias pessoas falam do Freud estar apaixonado por ele, e aí meio que apaixonado. Gente. Do Fliss, né? Com o Fliss ainda. Isso, do Fliss. E que a Irma foi mandada para fazer uma cirurgia com o Fliss, uma cirurgia que não deu certo. E aí ela relata, né, nesse livro que eu li, uma situação ali que aconteceu que
teve um problema sério ali na cirurgia dela, e todos os homens ali, tinha o Fliss, tinham outras pessoas ali que estavam fazendo, e ela vai relatando ali uma situação que aconteceu, e ela vai fazendo depois uma interpretação do sonho da colocando como talvez tenha escapado do Freud a responsabilidade que ele carregava, a culpa que ele sentia que tinha em relação a essa cirurgia que aconteceu, e que foi uma coisa séria, assim, pelo que ela conta, né? E aí, quando você falou disso que escapa, né? Quando ele conta da interpretação do sonho, talvez, em alguma medida, ele tenha, consciente ou inconscientemente, deixado de colocar, né? E aí ela fala, em nenhum momento da interpretação do sonho, essa cirurgia é mencionada. Isso que aconteceu, e aqueles homens lá tentando abrir a boca dela e tentando tirar o que tinha ali na garganta dela que ficou lá e tudo mais. Em nenhum momento do livro ele menciona isso. E aí ela fica nesse questionamento de até que ponto isso foi uma escolha mesmo dele, tipo, ai, não vou falar a respeito disso, e até que ponto foi uma coisa que, tipo, ele tentou não levar em consideração na hora da interpretação dele de uma maneira inconsciente, sabe? E aí, você falando isso de que não vai passar, eu pensei nisso, né? Assim, a gente não tem como saber. A gente não tem como saber, né? Se ele não tomou consciência disso ou tomou. Fato é que ele diz aqui, na interpretação dos sonhos mesmo, né? Não lá do Peter Gay. Mas ele deixa claro que ele não fala tudo sobre os sonhos e que ele não leva nenhum sonho a uma tradução completa, né? Ele fala, nenhum deles eu vou interpretar de forma total, porque iria me expor de uma maneira que eu não quero. Então, pode ser. Sim, porque nesse título ela menciona que em uma das cartas, quando ela já estava lá para ser operada, ele mencionou que não sabia se tinha necessidade mesmo daquela cirurgia. E aí, mesmo assim, a cirurgia aconteceu, teve um monte de complicação. Ela até fala, parece que ela não guardou mágoa disso, né, a Irma? Porque ela se tornou psicanalista, ela passou a atender, ela continuou sendo atendida pelo Freud depois. Mas que é uma marca ali, né? E aí ela traz isso de como esse sonho, que é o sonho que inaugura a psicanálise, vamos dizer assim, tem algo ali em relação a uma mulher que não passou, né? Que não foi posto ali. E ele também tinha alguma questão assim, falar do fim, né? Pode ser também, aí é só um achismo meu, pode ser que tenha essa relação, não querer colocar alguma coisa mesmo que fale do Fliss, porque foi uma relação que ficou. O Freud ficou machucado, dá para perceber, assim, até no que o Peter Gay escreve, tudo dá para perceber que ele ficou muito machucado pela relação com o Fliss, da forma como foi. Então, eu acho que poderia, né? Claro que é muito a gente nos achismos aqui, né? Pode ser isso, pode ser a questão dele não querer trazer tudo para não falar mesmo do Fliss, não sei, ou para não falar de si nesse lugar, né? Então, mas eu achei muito interessante, eu achei que vale assim, levar em consideração, sabe? Porque tem, realmente... No do Peter Gay não fala sobre isso. Essa cirurgia, cara, séria que aconteceu, Bru, assim, uma coisa... Depois eu te mando... Alguém aqui estava na leitura do Peter Gay, da biografia do Freud? Pouco, né? Mas não fala, assim, sobre isso, não. Salvo engano, pode ser que tenha tido alguma nota, mas, assim, profundamente não fala, senão eu acho que... Depois eu mando desse capítulo, as fotos daí, e lê, tu lê, mas achei muito interessante, achei que valia. Tem muitas fofocas dos bastidores dessa época que com certeza assim escapam e que a gente precisa fazer muitas leituras para ir juntando os pontos sobre isso, né? Porque tem muita coisa que vai passando, quanto que a gente não tem acesso, né? Ao que eles viveram, assim, quantas coisas não devem ter, sei lá, sido queimadas e quantas coisas não se perderam por aí, até porque teve a guerra, né, e da maneira como ele deixou o país, tudo que aí fala lá na biografia, o quanto que foi afetado, muito provavelmente, vi as coisas dele, né, sem contar as pessoas também, são muitos anos até aqui, quantas informações não se perderam. Um dia, talvez até aqui no Quintas com Freud, eu queria ler as cartas, todas as trocas de cartas, assim, porque eu acho que é muito
rico quando a gente lê a partir dele mesmo, da gente conhecer a pessoa por ela mesma, sem ser um outro dizendo, né? Eu acho que pode ser interessante. Vocês sabem que eu amo ler cronológico, amo ler detalhes, né? Então, ler a carta é o mais próximo que a gente pode chegar de quem era a pessoa mesmo, né? Até naquilo que passa sem que ele perceba. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Peraí, que eu me perdi. A explicação desse. Oi? Exemplo número 9. É isso mesmo, né? Então, exemplo número 9. Perco o fio de um raciocínio. Tento encontrá-lo, mas tenho de reconhecer que esqueci completamente o ponto de partida. Símbolo. Um fragmento de escrita em que faltam as últimas linhas. Dado o papel que xixes verbais, citações, provérbios e canções têm na vida mental das pessoas educadas, seria de esperar que disfarces desse tipo fossem usados frequentemente na representação dos pensamentos oníricos, os que significam num sonho, por exemplo, carroças, cada uma com uma espécie de verduras. É o desejo oposto de, tananã, que eu não vou ler aqui, mas que diz assim, é a expressão, literalmente, couves e beterrabas, que significam em desordem, ou seja, confusão, e significa, portanto, desordem. São como é que se diz isso? São as expressões que a gente não entende, né, que aqui o nosso seria outro, não sei, alguma que poderia ser coerente com couves e beterrabas, mas a gente deve ter alguma coisa nesse sentido. Admirei-me de que esse sonho tenha sido relatado apenas uma vez, que tem nota acrescentada em 1925. De fato, nunca mais deparei com essa representação, de modo que passei a duvidar da justeza da interpretação. Aqui a gente fala alhos e bugalhos. Não sei se seria totalmente equivalente, mas vai por essa via. Um simbolismo onírico de validade universal se desenvolveu somente para poucos temas, com base em alusões e substituições verbais conhecidas de todos. Boa parte desse simbolismo os sonhos têm em comum com as psicosneuroses, as lendas e os costumes populares. Com efeito, se olharmos com mais atenção, perceberemos que nesse tipo de substituição, o trabalho do sonho não faz nada original. Para alcançar seus fins, que nesse caso é a representabilidade livre de censura, ele segue apenas os caminhos já trilhados no pensamento inconsciente, preferindo as transformações do material reprimido, que podem se tornar conscientes enquanto xixi e alusão, e das quais as fantasias dos neuróticos estão cheias. Neste ponto, é possível, subitamente, compreendermos as interpretações dos sonhos feitas por Scherner, cuja correção essencial já defendi. Ocupar-se do próprio corpo na fantasia não é, absolutamente, algo exclusivo do sonho ou característico dele. Minhas análises me mostram que isso acontece com regularidade no pensamento inconsciente dos neuróticos e remonta à curiosidade sexual, cujo objeto, para o jovem e a garota em crescimento, são os órgãos genitais do outro sexo, mas também de seu próprio. E como Scherner e Volquet ressaltam corretamente, a casa não é o único grupo de representações usado para a simbolização do corpo, tanto nos sonhos como nas fantasias inconscientes da neurose. Ô, gente, ontem, acho que foi num grupo de supervisão, a gente estava comentando sobre algumas coisas de criança, enfim, que tem uma das meninas que está grávida, e aí a Hannah, que é uma das meninas que participa, falou, né, que só quem não tem filho ou não convive com criança não acredita em psicanálise, porque senão não tem como. E aí tu lembra isso agora? E ele coloca aqui, né, do jovem e da garota e tal, dos crescimentos dos órgãos genitais. A gente estava de férias, né, de recesso, e aí passando um tempo com os amiguinhos e tal, e piscina, né, aquela coisa de verão, férias, minha filha caiu e se machucou.
E aí ela se machucou nessa parte, assim, dali da virilha e tal. E aí, porque caiu na piscina, escorregou lá, bateu na borda da piscina. E aí um amiguinho que tem um ano a mais do que eles, veio pro meu filho e falou assim, a sua irmã se machucou, mas machucou o piu-piu dela? E aí meu filho começou a dar risada, tipo assim, mãe, ele perguntou se machucou o piu-piu dela. Como? Para ele é uma coisa assim de, ué, como que ele acha que a minha irmã tem um piu-piu, né? Ficou eu e ele rindo, tipo, de fato, né? Em algum momento ele vai descobrir que ela não tem o piu-piu. Aí ele, não, né? Ainda bem que ele não explicou. Ele parou no não, né? Tipo assim, é tão óbvio que não, né? Ainda bem que não terminou a explicação. Conheço pacientes que preservaram o simbolismo arquitetônico do corpo e dos órgãos genitais, pois o interesse sexual vai muito além da região dos órgãos genitais externos, para os quais colunas e pilares significam pernas, como no Cântico dos Cânticos, onde cada porta simboliza um orifício do corpo, um buraco, e que pensam no aparelho urinário quando vem um tubo de água e etc. Mas o grupo de representações ligado à vida das plantas ou à cozinha é usado também para esconder imagens sexuais. Aqui tem uma nota acrescentada em 1914. Muitos exemplos disso podem ser encontrados nos 3 volumes suplementares de Fuchs, de 1909 a 1912. No primeiro caso, o terreno foi preparado pelo uso da linguagem, resultado de comparações da fantasia que vêm de tempos remotos. A vinha do Senhor, a semente, o jardim da donzela no Cântico dos Cânticos. Alusões aparentemente ingênuas às atividades da cozinha permitem imaginar e sonhar tanto com os detalhes mais feios quanto com os mais íntimos da vida sexual. E os sintomas da histeria se tornam incompreensíveis se esquecermos que o simbolismo sexual pode se ocultar de melhor maneira por trás do que é cotidiano e ordinário. Nossa, muito rico isso daqui. Deixa eu grifar e contar um outro caos para vocês. Adoro contar causos para gente trazer, mas certa vez escutei em análise de uma pessoa que ela encontrou no celular do parceiro um emoji de berinjela. E ela ficou muito, muito encucada com aquilo. E aí, nos segundos que se passaram, eu pensei, por que, né? Tipo, o que que tem numa berinjela? E aí ela falando, né, então, uma berinjela, e aí eu pensei, mas o que que tem, né, com a berinjela? E você não sabe o que significa berinjela? Pois eu não sabia, gente. Se meu marido compartilhasse, eu ia pensar que ele tá fazendo dieta, porque assim, não passava pela minha cabeça. Todo mundo sabe, né, o que significa. Pois eu, gente, eu não sei, eu acho que eu ainda vivo na década passada. Eu não sou muito das tecnologias, então eu entendo muito de emojis. Meus filhos vão me dar um baile por causa disso, porque assim, eu não entendo nada. É isso que agora descobriu que é berinjela. E aí entra nesse lugar aqui, né, de os anos se passaram e a gente continua utilizando. Pera, não sei. Não sei. Gente, vocês precisam me atualizar dessas coisas. Pera nem eu sei, Mi. Eu sei pera não. A pera é o oposto? Não, não é o oposto. A pera fica parecendo que é uma bundinha. É o pêssego. Ah, o pêssego. Ah, o pêssego. O pêssego, é, eu falei. O pêssego que é o laranjinha, né? Mas Isso. sabe por que eu sei? Porque a galera da fitness posta sempre, tipo, bumbum na nuca. E aí, o negócio lá do pêssego. Eu já aprendi que significa, né? A galera malha e aí coloca isso. Mas, gente, da berinjela ia passar batido, assim, porque eu não fazia ideia do que significava. E aí eu assisti aquela série Adolescência lá, nunca terminei de ver, mas assisti alguns, achei bem
fraquinha, assim. E aí lá eles falam desses emojis, e aí tem um dos episódios que narram lá, né, tudo que significa e tal, os emojis, e é muita coisa, né, gente? As cores do coração, né? Que cada cor significa, enfim, né? É um mundo de significados, né? Que a gente, tipo, não sabe, assim, são adolescentes. É igual esses, como é que se chama esses perfis fechados aí deles? Dale, né? Tem. O Bru tava escutando. Eu vi no Instagram de algum Reels, assim, que era alguém falando em, sei lá, não sei se era no programa do Porchat, no programa do Bial, mas eram tipo as pessoas conversando, assim, pessoas famosas. E aí uma delas tava falando disso, da dificuldade do filho de responder no WhatsApp, e que não responde, que ela manda mensagem, e ele fala, e ela começa a falar, ele fala em código, eu não entendo nada do que ele tá falando. E aí ela contava, né, que ela mandou uma mensagem para ele escrita assim: oi, tudo bem? Daí o menino respondeu, mandou um número 8 de emoji. E aí ela ficou pensando, 8? O que é esse 8? E aí, né, o que é isso, meu filho? Tá tudo bem? Não sei o quê. E aí ele respondeu, era um 8, era 8. Meu Deus do céu, eu nunca... Gente... Não, mas olha, Dali, tu contando isso, vou contar pra vocês, gente, o auge. Pior do que a berinjela. Pior. Sério, era só eu mesmo, viu? Só eu para passar por uma situação dessa. Um dia, no MSN, vocês lembrem aí da década passada, né? Um menininho lá estava conversando comigo e aí ele me perguntou: você gosta de F1? Aí eu respondi que não, detesto. Quem gosta é meu pai. Meu pai ama até hoje Fórmula 1 e eu sempre detestei, porque ele passava horas na televisão assistindo Fórmula 1. Gente, eu sou muito carita, sempre fui. Eu nunca fumei nada na minha vida. Eu nem bebo. Eu não gosto dessas coisas, não tenho interesse nenhum por nada disso. Sem julgamento, tá? Cada um faz o que quer, não é um problema. Mas assim, eu, Bruna, nunca, eu sempre fui muito alérgica, morria de medo de ter alguma coisa, então eu nunca tive vontade. Tenho cheio de rinite, sinusite. Alguém passou fumando um cigarro do meu lado, eu fico 3 dias com falta de ar. Vocês imaginam se eu experimentasse alguma coisa, né? Então, não. E aí ele começou a rir, né? Tipo, óbvio. E aí me explicou, então, o que significava, né, fumar. Eu pensei, meu amor, querido, sim, não vai rolar, né? Melhor procurar outra pessoa para F1, que não sou eu. Então, vocês imaginam que eu já sou atrasada desde que eu era adolescente. Olha, se te chamar para 4h20, também é isso? Gente, como que vocês sabem dessas coisas? Quando eu nem era adolescente, mas era ali da vida adulta, mas era Facebook, né? Mas era aquela época que as pessoas postavam, tipo, tudo no Facebook. E aí tinha um menino que era da minha escola, que toda vez ele postava, tipo, toda hora ele postava 4h20 almoço, 4h20 não sei o quê, 4h20 ir pra academia, 4h20, era o dia inteiro isso. E eu já sabia do que se tratava, né? Eu pensava, beleza, o menino tá fumando ali o dia inteiro, né? Mas ok. Até que teve um dia que ele postou 8h40, daí eu pensei... Dobrou o negócio. Ah. Mas era isso? Significava, tipo, dobrar o... Não sei, assim, eu não sei se significava dobrar, eu sei que era a respeito disso, eu acho que ele só quis dizer que aquele dia ele ia... Por que 4h20? Qual que é a lógica? Porque fumar né, F1, fumar dá para Não entender. sei, eu sei que é o horário, É, 4h20, é do eu sei. horário. Mas não sei de onde surgiu, aí eu já não vou saber também dizer. Maconheiros de plantão, fica aí a nossa dúvida, por favor, né, respondam. Pode dizer que é seu amigo que sabe, mas contem aqui para a gente, né? Se alguém souber aí explicações, eu fico curiosa para saber. Mas então, desde que o mundo é mundo, usamos disso para falar, né? E aí eu brinco também que com a psicanálise, que se você escutar 10 minutos de Spotify, as mais tocadas no Brasil, não tem como dizer que Paps, né, não tá vivo e soberano entre nós, porque, gente, é isso, né? Nas músicas, nas letras de pagode, funk, enfim, qualquer ritmo ali que seja, a gente escuta
sobre isso, né? Olha, o que tem de mistura com chocolate, com morango, é tudo, assim, que as pessoas falam, que seja berinjela, né? Que sejam aí, pêssego e coisas, eles vêm trazendo isso. Então, a gente vê de novo quanto Freud continua atual. O quanto a psicanálise faz parte ainda daquilo tudo que a gente vive em sociedade. Não há um sentido sexual quando crianças neuróticas não podem ver sangue e carne crua, quando vomitam ao verem ovos e macarrão, quando o medo natural do ser humano diante da cobra tem uma grande intensificação no neurótico. E sempre que a neurose utiliza esse disfarce, segue os caminhos que em antigas culturas foram trilhados por toda a humanidade, e cuja existência é ainda hoje atestada, ainda hoje real, de modo ligeiramente encoberto pela linguagem e pela superstição e pelos costumes. Cara, eu sempre fico chocada disso, do quanto ele é atual mesmo, parece que ele está falando do nosso tempo. Ó, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou parar aqui agora, para que faça sentido, porque só tem mais 2 páginas, mas aí não sei se querem que eu continue, vocês podem ficar mais 10 minutinhos ou não. Já tem? Então, vou encerrar e a gente para na página 390 e volta, então, a partir disso. Quase que deu para a gente ler tudo, né? Mas tudo bem. Aí a gente volta, então, com 2 sonhos que ele vai apresentar, beleza? Meus amores, muito obrigada por mais uma quinta. Bom retorno, obrigada pela presença. A gente se vê semana que vem. Um beijo, até mais.